Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de março de 2017. Selficídio. Conheça uma das doenças da modernidade ligada a selfie. Quem diria que uma prática tão comum e popular como a de tirar selfie poderia evoluir para uma doença? Com o avanço dos smartphones com câmera, hoje é praticamente impossível encontrar alguém que more na cidade e nunca tenha tirado uma. Entretanto, o hábito pode ocasionar um transtorno chamado selficídio. Quem é acometido do transtorno pode perder horas para achar a melhor foto, às vezes nunca encontra, o que gera frustração e ansiedade. A jovem da foto é a publicitária Solange Cassanelli, de 34 anos, de Florianópolis, SC. Ela conta que nunca gostou de fotos, chegou a fazer terapia, pois se achava feia. Com o advento da selfie, conta que se maquiava em excesso, tirava mais de 100 selfies para encontrar uma perfeita e ainda usava recursos de edição para corrigir imperfeições. Aos 27, quando se deparou com uma reportagem sobre o transtorno dismórfico corporal, se identificou e levantou a hipótese de estar sofrendo da doença e procurou a sua psicoterapeuta. A profissional fez o diagnóstico confirmando o caso e a encaminhou a um psiquiatra. Para o diagnóstico, a terapeuta pediu que Solange editasse uma foto pessoal da forma que ela se via. A publicitária reproduziu a foto que está do lado direito na imagem principal do artigo. Além disso, foi descoberto um princípio de depressão, que levou Solange a fazer uso de medicamentos antidepressivos. Atualmente, ela escreve um blog para ajudar pessoas que têm a mesma doença e se diz curada. Defeitos que não existem. A psiquiatra Maura Cali, da rede Doutoralia, que disse confirmou o termo selficídio como um neologismo para retratar o TDC, transtorno dismórfico corporal, transtorno psíquico que afeta a forma como as pessoas se enxergam. A médica afirma ainda que, em casos extremos, a pessoa se mutila para chegar a uma imagem que considera melhor, o que jamais ocorre. Outras doenças. O selficídio precisa ser investigado e tratado, pois pode estar associado a outros transtornos como TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão, e as consequências podem ser graves, como mutilação e até o suicídio. A psiquiatra explica que o selficida tem baixa autoestima, emocional frágil, é vulnerável a críticas e baixo convívio social. A doença, apesar de ter tomado contornos modernos, com o advento da selfie, é conhecida há vários anos pela psiquiatria. Inclusive, a doença não escolhe idade para surgir e, como no caso de Solange, pode surgir na infância. Foi o belo e vaidoso Narciso, personagem da mitologia grega incapaz de amar outras pessoas e que morreu por se apaixonar pela própria imagem, que inspirou o termo narcisista. O conceito foi depois reinterpretado por Freud, o primeiro que descreveu o narcisismo como uma patologia. Nos anos 70, o sociólogo Christopher Lasch transformou a doença em norma cultural e determinou que a neurose e a histeria que caracterizavam as sociedades do início do século XX tinham dado lugar ao culto ao indivíduo e à busca fanática pelo sucesso pessoal e dinheiro. Um novo mal dominante. Quase 4 décadas depois ganhou força a teoria de que a sociedade ocidental atual é ainda mais narcisa. Este comportamento parece expandir-se como uma praga na sociedade contemporânea. E não só entre os adolescentes e jovens que inundam as redes sociais. A desordem narcisista da personalidade, um padrão geral de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, continua sendo um diagnóstico bastante raro, mas as características narcisistas estão certamente em alta, explica a psicóloga Patty MacDonald, autora do trabalho Narcissism in the Modern World, Narcisismo no Mundo Moderno. Basta observar o consumismo galopante, a autopromoção nas redes sociais, a busca da fama a qualquer preço e o uso da cirurgia para frear o envelhecimento, acrescenta em uma entrevista.
O espírito Manuel P. de Miranda, em página psicografada pelo médium Divaldo P. Franco, em 19 de julho de 1999, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, afirma: o narcisismo é desvio de comportamento que perturba o ser humano colhido pelos conflitos que não consegue diluir. Também pode ser resultado de alguma frustração que leva o paciente ao retorno ao período infantil. Auto-apaixonando-se, o narcisista se atribui valores e direitos que a outrem não concede, tornando-se o epicentro dos próprios e dos interesses gerais. À medida que se lhe agrava o distúrbio, aliena-se do convívio social saudável, acreditando que não tem muito a lucrar com a atenção e os cuidados que poderia direcionar às outras pessoas. Esse comportamento, às vezes, é sutil, agravando-se na razão que se lhe ficham no imo a presunção, a ausência de autocrítica, embora a severidade com que analisa a conduta alheia, utilizando-se de palavras ásperas e julgamento severo como transferência daquilo de que inconscientemente se faz merecedor. Ao tomar essa atitude, libera a consciência de culpa e mais se enclausura na torre de marfim da prosapia em que se movimenta. Essa insegurança psicológica, que se converte em autoafirmação exibicionista, conspira contra a saúde mental do ser. Em razão dessa deficiência emocional, quando o portador de mediunidade atrai espíritos zombeteiros que o inspiram, comprazendo-se os mesmos em levar ao ridículo aquele com quem sintonizam, sem que a vítima se dê conta da gravidade da patologia obsessiva em que tomba. Não se apercebendo de parasitose que se lhe instala, passa a acreditar quase que exclusivamente nas comunicações de que se faz instrumento, competindo com qualquer outro que aparentemente lhe ameace a projeção. Mantém boa moral, é conservador e exigente na conduta, porém a tomada na qual se encaixa o plugue obsessivo encontra-se no egoísmo e no temperamento especial, que lhe constituem os grandes desafios a vencer durante a conjuntura reencarnacionista. Na ordem direta que se destaca, ensoberbece-se mais, deixando de considerar as advertências que lhe chegam, por supor-se inatacável, distanciado de humildade que impõe a autorreflexão, responsável doutrinariamente pela proposta de tomar para si as comunicações dos espíritos antes que para os outros. Imbuído da ideia de que é irreprochável o seu comportamento, passa a supor-se merecedor do contato com os espíritos nobres e não analisa as comunicações que lhe são atribuídas, cujo conteúdo não vai além do trivial, do destituído de profundidade. São, invariavelmente, repetitivas, exaradas em chavões convencionais, às vezes pomposos, mas irrelevantes. A obsessão por fascinação é um capítulo muito perturbador do exercício mediúnico. Toda a trilha da vivência mediúnica é ensada de cardos e de perigos, impondo um trânsito cuidados, porque se trata de intercâmbio constante com seres inteligentes, que também se domiciliam na Terra, continuando a manter as virtudes e os vícios que lhes eram frequentes. Vigilantes e contumazes, os ociosos e perversos rondam os médiuns com implacável insistência, aguardando oportunidade para os afligir, para interditar-lhes as mensagens, para entorpecer-lhes a faculdade. A obsessão, em si mesma, é terrível flagelo que se manifesta epidêmico com periodicidade, mas que nunca esteve fora da convivência humana. Em torno da mediunidade, particularmente, se movimentam os espíritos infelizes, quais mariposas em volta da chama. Aqueles que são elevados, sintonizam à distância, quando as circunstâncias o propiciam, enquanto que os desocupados, permanecem com afã esperando fluir benefícios mórbidos como a absorção de energias do médium, a intromissão nas atividades humanas, gerando a perturbação em que se comprazem.
A terapia para a recuperação desse tormento se inicia na vigilância do médium, vivenciando a humildade real e tendo a coragem de bloquear ou interromper a interferência nefasta, cuidando de livrar-se do seu maneirismo, descendo do pódio da superioridade que se acredita para a planície das criaturas comuns e frágeis onde se dissituar. Nenhum médium se encontra indene a esse transtorno obsessivo, e ele é muito mais habitual e constante do que se pode imaginar. Multiplicam-se na sociedade humana as pessoas autofascinadas, e entre os médiums, muitos são aqueles que se apresentam com a ultrajante síndrome da obsessão por fascinação. O Senhor dos Espíritos, sempre que libertava os obsessos, repreendia os seus algozes, admoestando-os e, ao mesmo tempo, lecionando às suas vítimas que lhe seguissem as diretrizes, amando e servindo. Ante obsessos de qualquer matiz, são necessários a paciência e a misericórdia, o esclarecimento e a perseverança, a fim de que tenham tempo para despertar e romper os elos que os aprisionam aos seres perturbadores. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de março, por Feijão.